Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bom, todas as nossas aulas aqui do YouTube são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder me ajudar aqui no canal são vender os materiais que eu utilizo, esses aqui das nossas aulas. Todos saem por um valor único de R$ 10, ou seja, são 4 cadernos. Os 4 cadernos possuem um valor único de R$ 10 para poder me ajudar aqui. Eu agradeço muito a Deus, todas as pessoas que têm adquirido, mas você não é obrigado. Se você não quiser, não puder, fique tranquilo e venha assistir as aulas aqui no YouTube. Se você quiser, passa a colocar aqui nos comentários que deseja o material. Então, sem enrolação, vamos lá. Hoje nós vamos falar das fundações públicas e sociedades de economia mista. Na aula anterior, o que nós falamos? Nós falamos da administração pública em geral, ou seja, administração pública direta e indireta. Vimos que a administração pública direta ela é exercida de forma centralizada pelos entes federativos. Sendo assim, nós temos um sistema de desconcentração, quando eu tenho esses entes desconcentrando o serviço para órgãos internos. Lembrando que órgãos não têm personalidade jurídica, pessoas sim. Quando falamos da administração pública indireta, nós conversamos sobre as autarquias. Sabemos que as autarquias, elas são criadas por lei para fins, para elaborar aquilo que é típico da administração pública, ou seja, você não tem busca econômica, ok? Então, hoje nós vamos falar das fundações públicas e sociedades de economia mista que integram a administração pública indireta. Bom, começando pela fundação, o que é a fundação? A fundação, então, ela é instituída por quem? Pelo poder público. Sendo assim, o que você tem de característica da fundação? A fundação, ela tem o seu patrimônio, que pode ser totalmente público ou parcialmente público. Sendo assim, a lei atribui à fundação pública, seja uma fundação pública jurídica de direito público ou de direito privado. O que acontece? A lei, ela tem tanto fundação pública como fundação privada. Fundação pública, administração. Privado, particulares. Exemplo, o Código Civil, ele estabelece para que é uma fundação. Fundação você tem busca de atividade econômica? Não. Sem fins lucrativos. No nosso caso aqui, se eu falo de uma personalidade jurídica e o regime jurídico é idêntico ao das autarquias, ou seja, se eu tenho uma fundação pública é idêntico à das autarquias, ok? Por isso que alguns chamam, ou pretendem chamar as autarquias de, ou no caso a fundação, de uma autarquia fundacional. Porque a fundação, ela é muito parecida com uma autarquia. Por quê? Você tem ali direito público, você tem a finalidade não sendo econômica, ok? Outros preferem falar em fundações públicas ou de direito público. Por quê? Porque a fundação pública, gente, é o poder público que vai instituir. Agora, se eu falo de uma fundação privada, eu tenho direito civil, que faz parte da seara que trata de assuntos coletivos, tá? Particulares, melhor dizer. Tá? Fechou? Temos ali a seara do direito público, direito privado. Ok? Nesse caso, se eu falo de uma fundação de direito privado, se rege pelo direito civil em tudo que não for derrogado pelo direito público, porque eu estou falando de uma pessoa privada. Exemplo, vamos imaginar que uma pessoa, deixa eu ver meu microfone aqui, que aqui eu uso para não dar ruído para mim. E aqui meu microfone eu deixo isso aqui. Por exemplo, pensa numa pessoa famosa
enfim, um cantor, um músico, enfim. E ele quer criar uma fundação para poder, por exemplo, ensinar as crianças de uma determinada localização, de uma determinada localidade, a tocar instrumentos, a cantar. É uma fundação. É pública? Não, é privada. Porque quem instituiu, nesse caso, foi uma pessoa comum, uma pessoa privada. Tá? Vamos lá. Continuando, aqui foi a definição da professora Maria de Pietro. Lembrando, pessoal, que o desafio do concurso, graças a Deus, nós conseguimos uma parceria com a editora Mizuno, e nesse mês de janeiro, eles enviaram para a gente aqui no curso a nova lei de licitações, anotada e comparada. Então, já tem até um videozinho aqui no short, né, do YouTube, mostrando para vocês, tá bom? Bom, falamos na nossa primeira aula que é muito comum quando estamos estudando sobre administração pública, seja no caso, aqui no nosso caso, a indireta, temos o decreto-lei número 200. É muito comum citarmos o artigo 5º desse decreto. Por quê? Porque o artigo 5º desse decreto, ele vem dizendo ponto a ponto quem é a autarquia, fundação e etc. Então, vamos lá. A fundação pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Oi? Sim. Porque a fundação pública, o que nós falamos? Você tem direito público e você tem direito privado, tá? Sem fins lucrativos. Essa questão, gente, direito público, direito privado da fundação, até na própria doutrina da Maria de Pietro, tem muita, assim, é como se fosse muita discórdia, sabe? Alguns falam, não, para mim é direito privado. Não, para mim é direito público. Se é direito público, é criado por lei. E direito privado é autorizado por lei, é diferente, tá? Criado em virtude de uma autorização legislativa. Lembra que nós falamos, né? Pode ser direito público ou direito privado. Se é direito público, é instituído pelo poder público, ou seja, é idêntico a uma autarquia. Nesse caso, a fundação pública, ela possui finalidade. Peraí, não tem fim lucrativo, tá bom? Para que essa fundação existe? Para o desenvolvimento de atividade que não exijam execução por órgãos ou entidades do poder público. Tá. Então, eu posso ter ali instituída uma fundação para desenvolver atividade, desde que essa atividade não seja exigência de execução por um órgão ou entidade de direito público. Ou seja, se é uma atividade que não precisa ser executada por um órgão da administração ali, seja direta ou indireta, ok, a fundação pode ser efetivada. Características: autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Bom, lá no Código Civil, você tem tratando acerca das finalidades das fundações. Ou seja, o Código Civil, ele vai trazer o seguinte, você poderá instituir uma fundação para isso. Onde eu tenho artigo 62 do Código Civil, parágrafo único. Presta atenção. A fundação somente poderá constituir-se para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, pesquisa e tudo. Então, se eu tenho ali uma pessoa que institui uma fundação porque ela quer ensinar para as crianças ali daquele bairro, enfim, tocar um instrumento, ou a desenhar, fazer pinturas, enfim. Então, você tem algo ali cultural. Então, perceba que a fundação, por isso que quando é uma fundação de direito público, você tem uma semelhança muito grande a uma autarquia. Por quê? Porque a autarquia você também não tem a busca de fins econômicos, tá? Deixa eu arrumar aqui meu microfone. Tá bom?
ok? Vamos lá. Qual a distinção entre fundação pública e privada? Você vai distinguir da forma como ela foi criada. Onde nós tivemos isso? Uma decisão do STF. A distinção entre fundação pública e privada decorre da forma como ela é criada, ou seja, de uma opção legal, ok? Pelo regime jurídico em que ela se submete, da titularidade de poderes e também da natureza dos serviços por elas prestados. Ou seja, se foi instituída uma fundação, o que vai caracterizar? Primeiro, uma opção legal, ou seja, uma escolha, ok? A titularidade, ok? No caso, a titularidade de poderes. E também na natureza do serviço. Serviços. Ok? Aí, Rebeca, se eu tenho que gravar? Não, gente, eu trago muito aqui também para conhecimento, tá? Trouxe aqui um mapa mental da professora Ana Campos, de Direito Administrativo Facilitado. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de usar. Sempre coloco a referência para vocês. Aqui ela traz a distinção da fundação. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Ela traz a distinção da fundação privada, tá? E da fundação pública. Então, ela faz essa diferenciação com a gente. Ó, a fundação privada é regida por quê? Pelo direito civil. Porque eu estou falando de um particular. Zezinho. Zezinho é um cantor famoso. Zezinho é um particular. Zezinho possui um patrimônio particular. Zezinho, então, quer constituir uma fundação. Ou seja, uma fundação privada. No direito administrativo, quem que é o Zezinho nessa história? Eu tenho o Zezinho lá no direito civil, que é quem? O particular. No sistema do direito administrativo, é o poder público. O poder público pode instituir uma fundação? Pode. É privada? Não. Porque o poder público instituiu. Patrimônio é público. Enquanto o Zezinho, o patrimônio dele é particular, o patrimônio do poder público é público. Tá? Agora, se você tem do regime público, do direito público, você tem prerrogativas e restrições, porque quem institui foi o poder público. Agora, se você fala que o regime usado foi direito privado, aí você tem uma semelhança às empresas estatais, que aí nós vamos falar mais à frente quem são, tá? Bom, você tem aqui uma lei específica que autoriza a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Por que a autarquia não entra, Rebeca? Porque, e a fundação também, porque a autarquia ela é criada por lei, não autorizada por lei, ela é criada por lei, tá? E as fundações governamentais, ok? Vamos ver como que as bancas vêm cobrando? Fonte que é concursos, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. A estrutura da administração pública ela é complexa, verdade, e varia de acordo com o tipo da entidade. As autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, desempenham papéis distintos e possuem características específicas, tá? Nesse sentido, é correto afirmar ser um exemplo de fundação pública. Gente, essa questão aqui é aquela questão que te fala assim, olha, essa é a resposta correta. Onde eu tenho aqui o exemplo de fundação? INSS? Não. Autarquia. Passei. Agência Nacional? Empresa Brasileira de Correios? Não. O que você tem aqui? Letra B. FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Ou seja,
A própria resposta ali, muito de cara, já te falou quem é a fundação, tá? Ok? Pergunta de certo ou errado. Em relação à organização administrativa, julga o próximo item. Para que uma fundação pública ela esteja incluída entre os órgãos da administração pública indireta, ela deve ser pessoa jurídica de direito público. Certo ou errado? Quer saber isso aqui, ó? Administração, vou colocar aqui só oxe, gente, meu caneta travou. Vou colocar aqui só em direto. Quer saber o seguinte? Para a fundação estar aqui dentro, ela precisa ser pessoa jurídica de direito público. Certo ou errado? Errado. Ou seja, por que é errado? Primeiro ponto. A questão diz o seguinte: órgãos da administração pública. Nós vimos na última aula que os órgãos não possuem personalidade jurídica. Não é órgão, pois o órgão não possui personalidade jurídica. O que possui? Pessoa. E ela pode ser de direito público ou de direito privado. Direito privado seria ali assemelhado às empresas estatais. Órgão não tem personalidade jurídica. Beleza? Show? Então não é órgão. A fundação é um órgão? Não. A autarquia é um órgão? Não. Tá? Bom, outra questão. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, então, personalidade jurídica de direito privado. Personalidade jurídica de direito privado. Peraí, vamos anotar. Direito privado. Direito privado. Você tem fundação. Direito público ou direito privado. Sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo. Tá, sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo, você tem autarquia, você tem fundação. Tá. Criada em virtude de autorização legislativa. Então, a lei autoriza. Então, não é autarquia. Que a autarquia, a lei cria, a lei autoriza. Tá? Para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidade de direito público. Ou seja, essa pessoa jurídica ela pode exercer essa atividade se essa atividade não for exigida por execução de órgãos ou outros de direito público. Beleza. Organização não governamental, não falamos nada disso. Então, ou temos a fundação, ou temos sociedade de economia mista. Possui autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos e custeado por recursos de união e de outras fontes. Consiste no conceito de sociedade de economia mista ou fundação. Nem falamos de sociedade de economia mista ainda. Nós estamos falando de fundação pública. Ok? Estamos falando de fundação. Fechou? Vamos lá. Outra questão. Relacione as colunas abaixo, identificando corretamente a organização listada na coluna 2. Ou seja, a coluna 1 é a administração. Administração direta e indireta. E a coluna 2 são as organizações. Então, vamos lá comigo. Se nós estamos falando de empresa pública, vamos de fundação. Aqui, ó, vem aqui comigo, ó, terceira opção. Fundação pública, administração direta ou indireta?
direto. Número 2. Então, número 2. Então, aqui, ó, já corta a letra A, porque a terceira aqui é 1. Já corta a B. Já corta. Já corta. Tá vendo? Como que com uma questão, às vezes você consegue matar tudo. Toda a coisa da questão. Empresa pública. Administração direta ou indireta? Indireta. O presidente da República? Direta. E a sociedade de economia mista? Indireta. Letra E. Viu como que, às vezes, você... Eu gosto de quando, por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de observar é uma dica minha, tá? Tô falando que você é obrigada a seguir, não. É algo que eu gosto de usar. Eu gosto das bancas quando... Ó, presta atenção. Da A até a D, a sequência foi só número 1. Peraí. Se a minha terceira opção é 2, então não é nem a A, nem a B, nem a C, nem a D, porque a opção terceira aqui só deu o número 1. Ou seja, tá vendo? Como que às vezes esses tipos de observação pode te ajudar, tá? Bom, passando da fundação, nós vamos para a empresa pública. De acordo com Maria de Pietro, aqui é mais rapidinho, tá? A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Sendo assim, o seu capital é inteiramente público, a organização e organização sob qualquer forma admitida em direito, tá? Mas você tem uma pessoa de direito privado, tá bom? O decreto-lei, como eu falei para vocês, no artigo 5º, lá no inciso 2. Quem é a empresa pública? A empresa pública é dotada de personalidade jurídica de direito privado. O seu patrimônio e capital são exclusivos da União. A empresa pública ela é criada por lei. Qual a finalidade da empresa pública? Enquanto que na autarquia e na fundação você não tem exploração de atividade econômica, na empresa pública você já tem. Criada por lei para a exploração de atividade econômica, que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revertir-se de qualquer das formas admitidas em direito, tá? Quem são as empresas públicas? Cara, que eu vou te mostrar. Exemplo. Slide. Correios, BNDES e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, tá? Agora, eu te pergunto, opa, como que a empresa pública é cobrada? A empresa pública já é mais tranquila, ali o que às vezes puxa um pouquinho é a autarquia, a fundação. Como é cobrado? Vem comigo. Na sociedade, peraí, gente. Ah, beleza. Eu achei que eu tinha colocado a questão invertida. As sociedades de economia mista poderão revertir-se sobre qualquer forma admitida em direito, certo ou errado? Peraí. Quem pode se revestir de qualquer forma admitida em direito são as empresas públicas. Errado. Decreto-Lei 200, no seu artigo 5º. É a empresa pública que pode revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Bom, aqui uma questão até interessante, ó. Aqui é uma questão adaptada, tá? Que eu adaptei aqui para o nosso cenário, tá bom? Aqui já é lá na Câmara dos Deputados, mas eu achei ela interessante, eu adaptei aqui pra gente, tá? Bom, o presidente da República, insatisfeito com decisões tomadas no âmbito da Caixa Econômica e do Ministério da Fazenda, solicita que seus assessores diretos lhe informem sobre as peculiaridades jurídicas que envolvem, em especial, sobre a existência ou não de relação de hierarquia. Existe relação de hierarquia? Não, tá? Não tem. Já falamos sobre isso.
Para que, o que você tem? Você tem uma vinculação, mas você não tem ali uma subordinação, uma hierarquia. Para que possa adotar a medida mais adequada no cenário apresentado. Nesse cenário, é correto afirmar que a Caixa Econômica Federal é uma. Acabamos de ver a fotinha aqui, ó. Caixa Econômica, empresa pública. Então, ó, empresa pública, corta a letra A, corta a letra B. Vamos ver aqui do outro lado. Temos mais questões, mais alternativas. Vamos ver. Aqui é tudo empresa pública. Vamos lá. Não é a A, não é a B, que não é sociedade de economia mista. Letra C. Empresa pública, fruto da descentralização administrativa. Não há relação de subordinação. Administração direta. Vamos ver. D. Empresa pública, fruto da desconcentração? Não. Fruto da descentralização. Administração pública indireta é a descentralização. É fruto da desconcentração? Não, gente. Descentralização. Então, nesse caso, resposta certa, a letra C de certo. A Caixa Econômica é uma empresa pública, ela é fruto de uma descentralização administrativa e não há relação de subordinação com a administração pública direta. Por que eu gritei? Não sei por que eu gritei. O microfone bem próximo de mim, eu gritando. Coloquei aqui um mapinha mental. Caixa, Caixa Econômica Federal, empresa pública. A empresa pública faz parte da administração direta, ou seja, uma descentralização. Não existe subordinação entre administração pública direta e indireta. Gente, por favor. A administração pública indireta. Descentralização. Direta, administração pública direta. Desconcentração. Existe hierarquia entre administração pública direta e indireta? Não existe. Fechou? Vamos ver aqui. Próxima questão. Do ano passado. São pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito privado. Privado. Tá? Ainda não vimos sociedade de economia mista, mas eu tive que trazer para vocês. Sabemos que municípios, não. Administração pública direta, autarquia, não. Então, ó, vamos cortar a C, a D e a E. Ou seja, letra B. Tá vendo? Se você, gente, tem muita certeza que, peraí, vamos lá. Vamos ver aqui. A professora falou que município da administração pública direta, ele é pessoa jurídica de direito privado? Não. Ele é uma pessoa. Gente, ele faz parte do ente federativo. Não. E a professora falou que a autarquia é só direito público. Então não vai ser empresa pública, sociedade de economia mista. Tá? Mais um. Considere que a Secretaria de Segurança Pública está estudando fazer um acordo de colaboração com uma entidade integrante de administração indireta de um outro ente federativo para obter a licença do uso de software capaz de realizar mapeamento criminal, de acordo com a incidência de delitos ocorridos em diversas partes da cidade. Em reunião, foi exposto que é referida a essa se essa determinada pessoa ali fosse uma personalidade jurídica de direito privado. 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 E que seu capital é integrante pertencente à administração pública direta. Beleza. Com base nessa situação, pode-se concluir que, então, você tem uma Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública faz parte da administração direta.
É ali uma desconcentração. Você tem ali, aqui não fala, mas, por exemplo, você tem ali um município, por exemplo, tá? Acha aquela cidade. Você tem ali uma cidade, município. Você tem ali a Secretaria de Segurança, beleza. Essa Secretaria de Segurança fez uma reunião ali com alguém da administração pública indireta. Esse alguém é de direito privado. E esse alguém possui o capital integrante pertencente à administração. É autarquia? Não. É autarquia de direito público. Organização social? Não falamos nada disso. Fundação? Não. Por quê? Porque não faz parte, nesse caso aqui, tá? E você tem aqui aquelas finalidades que nós falamos, tá? E a questão também do patrimônio, integralmente ou parcialmente. Empresa pública ou sociedade de economia mista? Essa característica de uma empresa pública, tá? Ok? Tá lá. 2023, mais uma questãozinha. É uma característica das empresas públicas. Então, aqui falou o seguinte, ó. Você tem empresa pública. Me fala aqui uma característica dela. São pessoas jurídicas de direito privado? Bem, seu capital é exclusivamente privado? Não. Pode ser criado por decreto? Por lei. Faz parte de administração pública direta? Indireta. Nesse nosso caso aqui, letra A. Tá? Letra A. Slide, pula, meu filho. Letra A, tá bom? Bom, acho que eu não coloquei lá em cima, né? Mas nós vamos falar nessa aula também da Sociedade de Economia Mista. Eu falei, não falei na aula, né? Nós vamos falar sobre ela. Enfim, tá? Sociedade de Economia Mista aqui também bem rapidinho. A Sociedade de Economia Mista, pessoal, é uma pessoa jurídica de direito privado. Vimos lá naquela questão. Então, a Sociedade de Economia Mista também é de direito privado, em que há uma conjugação de capital público e privado. Ah, tá. Então, você tem capital público e privado. Participação do poder público na gestão e organização. Então, o poder público participa. Participa. Poder público. Poxa, minha letra é bem feinha hoje, gente. Participação. Na gestão, ok. Sob a forma de sociedade anônima, com as derrogações estabelecidas pelo direito público e pela lei da SA. Aqui, gente, na sociedade de economia mista, eu vou passar pelo básico aqui pra gente. Por quê? Porque você tem muita questão sobre a sua, vamos dizer assim, criação, tá? Porque você tem já a questão ali de uma sociedade anônima, etc, tá? Algumas delas de iniciativa privada e assumidas pelo Estado como serviços públicos. Então, você tem ali a sociedade de economia mista executando atividade econômica, algumas são de iniciativa privada e outras são assumidas pelo Estado, tá? Como serviço público. Decreto, a entidade dotada, no caso, sociedade de economia mista. Você tem uma pessoa jurídica de direito privado, criado por lei para exploração de atividade econômica, tá? Forma de sociedade anônima e as ações pertencem, em sua maioria, à União ou, né, alguma outra pessoa também da administração pública, alguma entidade de administração pública indireta. Exemplo de sociedade de economia mista: Banco do Brasil e a Petrobras, ok? E etc. ali. Com essas informações, vamos responder a duas perguntinhas. O governo federal tem interesse na criação de uma sociedade de economia mista para explorar determinada atividade econômica, ou seja, uma exploração de atividade econômica. Por quê? Quando você fala de sociedade de economia mista, por que você fala sociedade? Quando você fala de sociedade, você puxa muito lá para o direito empresarial. Direito empresarial, o que caracteriza, por exemplo, uma empresa? Exploração de atividade econômica.
Eu posso ter prédio, eu posso ter pessoas, eu posso ter equipamento, eu posso ter maquinário, eu posso ter tudo. Se não tem exploração de atividade econômica, você não tem empresa. Então, o que caracteriza essa atividade é isso, tá? Considerada importante pela administração. Sobre a criação da sociedade e economia mista, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve ter seu capital detido por um ente público. B. Deve ser instituída por meio de autorização em lei específica. C. Deve contratar apenas servidores efetivos selecionados por meio de concurso público. E letra D. Deve dispensar a utilização de licitação das aquisições. E aí? Letra B. Instituída por uma lei específica, tá? Artigo 37 da Constituição. Beleza? Bom, pessoal, próxima aula nós vamos tratar um pouquinho dos... Ah, não, pulei lá para frente, gente. Próxima aula nós vamos tratar um pouquinho de contratos administrativos. É importante? Não, é super importante. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.